Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos! Vamos tendo que caminhar, não podemos parar a nossa caminhada, né? Então, fica firme. Bem, o documento, no vídeo passado, terminamos com uma frase muito importante do documento. Muito importante para refletirmos o nosso posicionamento enquanto a nossa militância política. Ele fala que esse ensinamento que foi passado, ou seja, que as nossas escolhas não podem estar desvinculadas, pelo contrário, devem estar ligadas diretamente à doutrina moral e social cristã, e com esse ensinamento, os cristãos têm que ter consciência e deve estar pautada, na verdade, as suas escolhas, né? E não podem esquecer da responsabilidade dessas escolhas no bem comum, na vida fraterna, na nossa sociedade, enfim. Continua. A Igreja é consciente que, se por um lado a via da democracia é a que melhor exprime a participação direta dos cidadãos nas escolhas políticas, ou seja, a democracia ela é plena, ela é absoluta, né? Dentro do contexto democrático, valem todas as ideias, todas as concepções religiosas, enfim, todas elas têm voz, todas elas devem ter voz, né? As ideias, as ideologias, enfim. Muito, pelo contrário, estão as ideologias totalitárias e ateias, que os documentos da Igreja não cansam de falar, que o catecismo não cansa de também exortar, que as ideologias totalitárias e ateias são incompatíveis com a vida genuinamente cristã, / socialismo, comunismo. Então, por outro, isso só é possível na medida em que exista na sua base uma reta concepção da pessoa. Ou seja, a participação dos cidadãos, em particular os fiéis cristãos católicos, fazem parte, dessa concepção fazem parte, ou faz parte as escolhas que vamos fazer e a militância que vamos ter, mas isso não pode deixar escapar aos olhos que deve levar a uma reta concepção da pessoa. Mas que termo bonito, a concepção significa o quê? A criação, o surgimento da pessoa. E uma pessoa, a ser constituída plenamente, ela tem que ser cuidada em todas as suas dimensões, né? Na dimensão social, religiosa, moral. E aí o cristão deve ser fermento. Nessa massa deve ser fermento. E as escolhas que nós vamos fazer, a militância que nós vamos exercer, vai influenciar diretamente nisso, nessa concepção da pessoa humana. Olha como é que nós não podemos pular fora, não podemos ser indiferentes a essa demanda carismática da concepção da pessoa humana. Isso também faz parte disso também a defesa pela vida. E aí vamos começando a eliminar, lembra daquela pluralidade? Vamos começando a eliminar alguns partidos, algumas ideologias que são contrárias à vida, que são a favor da morte. Por exemplo, toda a ideologia que não só apoia, como divulga, como milita, inclusive na questão do aborto, né? Esse assassinato em massa covarde, né? A eutanásia, enfim, devemos prestar atenção nas propostas, no conteúdo das propostas desses partidos.
Porque vamos, assim sendo feito, vamos percebendo que, apesar de nos apresentar sempre de uma forma muito bonita esse bolo, né? Bolo do relativismo, vamos percebendo que há ali alguns ingredientes que são verdadeiros venenos. Meu irmão, fica firme, não desista. Tem jeito, isso depende de mim, depende de você, a fazermos a diferença. Que por intercessão da sempre Virgem Maria, desça sobre vós as bênçãos do Deus rico e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica firme, hein?